Oi, gente! Fofos, vamos terminar essa questão dos protocolos ao risco de contaminação por material biológico. A gente já viu o protocolo para sífilis, né? A gente viu os protocolos para as hepatites e agora a gente vê particularmente o protocolo para o HIV. O que a gente tem na profilaxia do HIV? A gente tem um manual do Ministério da Saúde específico para esses casos. A gente chama essa atenção de profilaxia pós-exposição. Então, essa profilaxia ela é feita depois que o indivíduo ele se expõe ao contágio com o vírus HIV. Quais são os tipos possíveis de contaminação com o HIV? A gente tem a exposição ocupacional, então, do trabalho, que a gente falou bastante nos outros. A gente tem as relações sexuais desprotegidas, ou que o indivíduo optou por não utilizar o preservativo, ou que houve uma falha do preservativo, né? A camisinha estourou, rasgou, não sei o que aconteceu. E os casos mais graves, que são os nossos casos de violência sexual. Só fazendo um parêntese aqui com vocês, lembra da nossa portaria número 204 de 2016. Nessa portaria a gente tem a questão da lista de doenças de notificação compulsória. Não só doenças, agravos e eventos de saúde pública. Nessa portaria, a violência sexual requer necessariamente uma notificação compulsória. Você já falou aí que você já completou do outro lado, que eu já sei, em nome de Jesus, que você estudou essa portaria. Isso mesmo que você falou aí, ó. Notificação compulsória imediata, tá? A gente tem uma notificação sendo feita no máximo em 24 horas quando acontece um caso de violência sexual. Essa notificação ela é feita ao SINAM, isso aqui não tem necessariamente nada a ver com boletim de ocorrência, chamar a polícia e tudo mais, tá? Essa daqui é uma notificação compulsória do campo da saúde, obrigação do profissional de saúde, beleza? A gente tem dentro desse manual específico da PEP a questão dos 4 passos da avaliação da PEP, tá? Vamos lá, a primeira pergunta que a gente faz é o quê? O tipo de material biológico é de risco para a transmissão do HIV? Qual é esse material? Segunda pergunta que a gente faz, o tipo de exposição é de risco para a transmissão do HIV? Que às vezes a gente pode até estar com o sangue contaminado, porém o tipo de exposição não é um tipo que contamina. Por exemplo, se cai uma quantidade de sangue de um paciente HIV positivo na minha pele e eu não tenho lesão alguma, não há chance de contaminação, porque o tipo de exposição, nesse caso que eu dei de exemplo, não é um tipo de exposição que vai me acarretar risco. A pele é uma proteção, tá? Terceira pergunta, o tempo, questãozinha clássica de prova, o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é menor que 72 horas? Valor-chave pra gente. Olha só o que acontece. Num manual anterior, falava-se que a gente tinha que até 72 horas para iniciar a PEP, mas preferencialmente a gente deveria iniciar nas 2 horas iniciais. Essas 2 horas iniciais elas eram mais importantes. Nesse protocolo mais atual que a gente tem do Ministério da Saúde, não se fala mais dessas 2 horas. O que a gente tem de tempo é a recomendação que a gente tem até 72 horas para fazer iniciar essa profilaxia, tá? Então, aquela questão de 2 horas é uma questão mais desatualizada para o nosso concurso, a gente sempre estuda com o mais atual, tá? Só para deixar isso claro para vocês. E na quarta pergunta, se a pessoa exposta ela é não reagente para o HIV no momento do atendimento. Isso aí vai ser fundamental. Na avaliação de risco, a gente vai fazer a avaliação do tipo de material biológico, o tipo de exposição, o tempo e a condição sorológica do indivíduo. Essa avaliação de risco é a mesma coisa que pergunta, só que escrito sem ser pergunta, tá? Olha, isso aqui você guarda no seu coração, você olha, isso aqui você marca, você sublinha, você imprime, você desenha no seu quadrinho. Não sei o que você vai fazer com isso, mas você vai lembrar isso aqui em nome de Jesus. Você desenha coração, você lembra assim, muito amor por saúde pública, muito amor por biossegurança. Eu adoro essa matéria. Quando a sua mãe estiver na cozinha, fazendo a cozinha, você vai lá. Ô mãe, tu não sabe? Fala, filha, o que foi? Eu amo saúde pública, eu amo biossegurança. Encontrei uma professora na internet que me fez gostar dessa matéria. E agora, deixa eu te explicar, mãe. A senhora sabe qual o tipo de material que transmite HIV?
Aí, menino, para com essas conversas pra cá, vai caçar o que fazer. Você tem que ficar falando de matéria o tempo todo para você entrar isso na sua mente, meu filho. Vamos lá. O tipo de material que a gente tem envolvido, ele é importante em que ponto? Cai em prova, só isso. Cai em prova e para a vida, né? Que me apresenta risco? O sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquido peritoneal, líquido pleural, líquido pericárdio, líquido amniótico, o líquor, líquido articular e leite materno. Para quem pode ficar um pouco em dúvida, líquido peritoneal é o líquido que envolve a cavidade do peritônio, que é uma membrana semipermeável que engloba os órgãos abdominais. E a gente também tem um líquido que fica circulando no peritônio. Assim como a gente tem um líquido entre as pleuras, a gente tem dois folhetos que a gente chama de pleura. A gente tem a pleura visceral e a gente tem a pleura parietal. E a gente também tem um líquido no pericárdio, que é o local onde está localizado o nosso coração. Líquido amniótico, aquele que está dentro do útero, né? Entre o bebê e a placenta, está lá amortecendo e nutrindo o bebê. O líquor é o líquido que circula dentro da medula, líquido articular dentro das articulações e leite materno eu não vou falar porque não precisa. Exposição que não apresenta risco, então a gente não tem risco de se contaminar quando a gente encosta no suor de alguém que tem HIV, nas lágrimas, nas fezes, na urina, nos vômitos, na saliva ou nas secreções nasais. Esses tipos de líquidos não apresentam risco. Isso é importante. E que tipo de exposição pode ou não apresentar risco? Então, a gente já tinha falado isso anteriormente nos outros protocolos. Quando a gente tiver lesão percutânea, então, bisturi, agulha, isso é percutâneo. Quando a gente tiver contato com as mucosas, boca, olhos, genitália, existe a chance de contaminação. Cutânea, quando a gente tiver pele não íntegra, quando a gente tiver lesão de continuidade. E se a gente tiver um tipo de agressão com mordedura que gere perda de sangue, tá? Com presença de sangue, quando a gente tem alguns tipos de lesões que, infelizmente, acontece isso. Também tem risco. Se a gente tem exposição na pele íntegra, não vai ter risco. E se tem mordedura sem sangue, também não vai ter risco de contrair o vírus do HIV. O tempo é fundamental, tá? Então, o tempo é fundamental, a gente sempre vai pensar nisso. A gente tem no máximo, desde o momento do contato, possivelmente com HIV, até o início da medicação, a gente tem um prazo de 72 horas. E isso é classificado como uma urgência médica, tá? Urgência médica. Isso aqui é importante, esses dois pontos são importantes. A gente tem até 72 horas para fazer o início da PEP e a gente considera isso uma urgência, tá? Quando a gente tiver um tempo maior do que 72 horas, a gente não faz mais a PEP, tá? Se o indivíduo, infelizmente, só teve acesso ao tratamento após 72 horas, a gente não faz mais a PEP. Se esse indivíduo ele fez esse contato com a unidade só depois de 72 horas e tem um risco de ter contraído HIV nessa oportunidade, a gente vai fazer um acompanhamento desse indivíduo e, além disso, a gente vai acompanhar esse indivíduo para verificar se não há indicação de PrEP, tá? Vamos ali só para diferenciar aqui o que é PEP e o que é PrEP, para vocês não se confundirem. Então, se a pessoa chegou pra gente, depois de 72 horas, a gente não pode iniciar a PEP, a gente só vai ter que acompanhar esse indivíduo, a gente vai começar, além de acompanhar, a gente vai orientar esse indivíduo para que isso não aconteça de novo. E pode ser que esteja indicado a gente iniciar um outro protocolo com esse paciente, que é o protocolo da PrEP. Esse protocolo da PrEP é bem recente e um pouco polêmico, diria eu. O que acontece nesse protocolo da PEP? A PEP a gente já viu,
ela deve acontecer pós-exposição, em até 72 horas. Quando eu falo de PrEP, eu estou falando de pré-exposição. Isso aqui é um X, tá, gente? Meu X é feio mesmo. Parece um S e o C, mas não é um S não, isso é um X. Pré-exposição. Esse aqui vai ser para o indivíduo de alto risco. O indivíduo que constantemente precisa usar a PrEP, um indivíduo que se expõe demais, tá? Tem várias relações sexuais desprotegidas. Então, normalmente a gente vai indicar para os profissionais do sexo, as pessoas que tenham parceiros HIV positivo, a gente vai indicar a PrEP. A PrEP nada mais é do que a própria medicação anti-HIV sendo usada de forma profilática. Então, antes da pessoa potencialmente contrair o HIV, ela já vai tomando a medicação para evitar caso ela se exponha demais e acabe contraindo. A PrEP, ela não é uma substituição do preservativo. Devem ser usados conjuntamente. Um não substitui o outro, tá? Porque se a gente pensar na PEP e na PrEP, você pode pensar assim, ah, então se o cara já está tomando a medicação, ele pode transar sem camisinha e não tem problema nenhum. A menina já pode transar sem camisinha e não tem problema nenhum. Não, o exemplo que eu ouvi até de um infectologista que estava explicando como é que esse protocolo foi instalado e das pesquisas e tudo mais, é que a gente não anda de carro agora, que todos os carros são obrigatórios terem airbag, a gente não anda sem cinto por isso. Ah, o carro tem airbag, qualquer coisa o airbag é acionado. Não, o cinto continua sendo extremamente necessário para a nossa proteção. Do mesmo modo, o preservativo. Esses indivíduos continuam tendo que usar o preservativo. Mas para aumentar a sua proteção e evitar a chance deles terem HIV, a gente tem esse protocolo que é a PrEP. Mas isso ainda não veio caindo em prova, tá? Isso não veio. Mas como está citado aqui no manual, eu sempre acho necessário falar para vocês que vocês saibam do que se trata essa PrEP. A gente também vai orientar para esse indivíduo a vacinação para o vírus da hepatite B e também do HPV. A gente possivelmente vai diagnosticar e tratar outras ISTs e hepatites virais, se o paciente tiver. A gente vai orientar sobre o sexo seguro, a questão do preservativo masculino e feminino e o gel lubrificante. A questão do gel lubrificante ela é bastante importante porque é durante a relação sexual anal que a gente tem a maior possibilidade de contaminação para o vírus do HIV, tá? Porque a região anal ela é uma região pouco lubrificada e quando há a relação sexual a gente acaba tendo uma lesão de microvasos e potencializando a chance de contaminação desses indivíduos que praticam sexo anal, tá? E a gente fazer a orientação sobre a redução de danos. Redução de danos é uma proposta do Ministério da Saúde em que há uma distribuição para pessoas de alto risco, então usuários de droga que moram em cracolândias, pessoas que se expõem demais a vários riscos. O Ministério da Saúde tem uma política de distribuir, pelo menos tinha nos governos anteriores. Eu particularmente não sei se essa política continua sendo aplicada, mas ela funcionava do seguinte modo: profissionais de saúde distribuíam kits de redução de danos. Então, para o indivíduo que já estava lá numa cracolândia, usuário de drogas e tudo mais, ele recebia um kit com preservativo, ele recebia seringas e agulhas descartáveis, estéreis, para que eles não compartilhassem entre si as agulhas e as seringas. Recebiam também embalagens próprias para inalação de drogas. Para quê? Nossa, professora, isso é um incentivo para a pessoa ficar continuando nesse mundo.
o objetivo dessa política de redução de danos era diminuir a chance de outros danos em relação àquele que o indivíduo já tinha, que é o consumo abusivo das drogas. Então, com esse método, a pessoa pelo menos não ia contrair outras doenças, outras ISTs, se utilizasse esses materiais estéreis. Tá? Essa é uma ideia, só para te explicar também o que é redução de danos. Se é certo, errado, se deve ter feito ou não, isso aí não cabe a nós. Cabe a nós entender o que é redução de danos, tá? Então, vamos lá, a questão da condição sorológica. Então, aqui a gente vai ter a condição sorológica tanto do indivíduo exposto quanto do indivíduo fonte. Nem sempre a gente vai ter a possibilidade de identificar o indivíduo fonte. Então, por exemplo, quando a pessoa ela não vem junto com a pessoa com quem ela teve relação sexual, a gente não consegue encontrar, eu não vou testar. Do mesmo modo, quando há a questão da violência, então a gente não consegue fazer a testagem do paciente fonte. Mas vamos lá. A indicação ou não de PEP irá depender do status sorológico para HIV da pessoa exposta, que deve ser sempre avaliado por meio de teste rápido, em situações de exposições consideradas de risco. Então, a pessoa vai ou não receber a PEP dependendo do seu status sorológico. A PEP é o que? A profilaxia após exposição. É para prevenir que você tenha HIV. Se no teste rápido você já tiver HIV, você não está indicado para receber a PEP, tá? Aí vai estar indicado para você receber a medicação do HIV, mas a gente vai ver isso aqui juntos. Se o teste rápido for reagente, a PEP não está indicada. Então, no momento que esse indivíduo procurou a unidade, ele já tinha o HIV positivo. Esse vírus, ele não foi contraído nesse episódio particular que o fez procurar a unidade. Ele foi contaminado previamente. A infecção pelo HIV ocorreu antes da exposição que motivou o atendimento e a pessoa deve ser encaminhada para acompanhamento clínico e início da TARV. O que é TARV, professora? TARV é a terapia antirretroviral. Vou até escrever aqui com vocês também, para você já deixar anotado aí. É o bom e velho que a gente chama de coquetel. É a terapia antirretroviral. Se a pessoa chega à unidade falando que teve uma relação recentemente, que potencialmente foi contaminada e o teste rápido dela já dá positivo, ela já tinha antes. TARV é a terapia antirretroviral. Se o teste rápido der não reagente, a PEP está indicada, pois a pessoa exposta é suscetível ao HIV. É suscetível ao HIV todo mundo que não tem, tá? Todo mundo que não tem HIV é uma pessoa suscetível. Se o resultado ele for discordante ou inválido, não é possível confirmar o status sorológico da pessoa exposta, recomenda-se iniciar o fluxo laboratorial para elucidação diagnóstica. A decisão de iniciar ou não a profilaxia deve ser avaliada conforme critério clínico e em conjunto com a pessoa exposta. Então, se o resultado der inválido, a gente vai fazer uma análise caso a caso. Normalmente, a gente repete o teste ou faz um exame de sangue também, mas isso aí vai ser individual da conduta do profissional e também da opinião do paciente. Quando a gente tem a questão do... A gente consegue fazer a análise do indivíduo fonte. Então, o indivíduo que chegou para a gente contaminado, trouxe também aquela pessoa que foi a fonte da contaminação. Se o teste dessa pessoa fonte for reagente, a gente vai fazer a PEP para quem foi exposto. Então, se eu me contaminei com determinada pessoa, aquela pessoa tem HIV, eu preciso fazer obrigatoriamente a PEP. Se o teste rápido der não reagente, a PEP não está indicada. Porém, a PEP poderá ser indicada quando a pessoa fonte tiver história de exposição de risco nos últimos 30 dias, devido à possibilidade de resultados falsos negativos de testes imunológicos de diagnóstico, rápidos ou laboratoriais, durante o período de janela imunológica. No caso de utilização de testes de fluido oral, considerar a janela imunológica de 90 dias, se status desconhecido avaliar o caso. Então, o que acontece? Já falei da possibilidade da gente... Primeiro, a gente analisa a pessoa que foi exposta. Se ela já tem, não vai fazer PEP. Se ela não tem, deve fazer a PEP. Ideal mesmo é a gente conseguir identificar o paciente fonte, para a gente ter uma certeza maior.
Se esse paciente fonte der reagente no seu resultado, quer dizer que a gente deve iniciar a PEP. Agora, se o resultado dessa pessoa deu não reagente, aí a gente tem que ter uma pulguinha atrás da orelha e a gente entra numa questãozinha que também pode ser questão de prova, tá? Que é a questão da janela imunológica. Então, se uma pessoa que teve relação sexual com a outra dá o seu teste não reagente, não necessariamente essa pessoa não tem HIV. Ela pode já ter o HIV, porém ainda não foi identificado nos seus exames. É um período que a gente chama que a pessoa está contaminada e transmitindo, porém a gente não acha nos exames ainda. A gente chama isso de janela imunológica, tá? Isso é importante, isso é questão de prova, tenha atenção a isso. Janela imunológica é o tempo decorrido da exposição de um indivíduo e da sua contaminação até o momento em que esse indivíduo consegue achar nos seus exames laboratoriais a presença desse vírus, tá? Então, é da contaminação com o vírus do HIV até o surgimento de índices laboratoriais. Quando esse teste é feito sanguíneo, a gente vai ter um prazo variando aí em torno de 30 dias. Então, demora cerca de 30 dias para a gente conseguir verificar que essa pessoa está contaminada através do exame de sangue. Se o exame foi feito com fluidos orais, com saliva, isso pode levar até 30 dias para a gente conseguir achar o vírus do HIV ali nesse paciente, tá? Então, janela imunológica a gente até vê também quando a gente fala sobre o vírus do HIV, eu falo sobre esse assunto com vocês também. Mas já aqui você tem que ter claro que se isso cair na sua prova, você precisa acertar, tá bom? O que a gente faz para esse indivíduo que tiver indicado a PEP? O que é a PEP? O que é essa profilaxia? É o uso dessa medicação durante 28 dias. Que medicação é essa que a gente faz em 28 dias? A gente faz o tenofovir, a gente faz a lamivudina e a gente faz o dolutegravir, tá? O esquema preferencial é esse: tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Esse paciente deve tomar esses 3 comprimidos todos os dias. Por quanto tempo, professora? 28 dias, tá? O prazo da PEP é de 28 dias. Vamos exercitar um pouquinho aqui. Banca de ano de 2018, banca Comperv, Prefeitura de Natal. Técnico em enfermagem do trabalho. Os acidentes com exposição a material biológico devem ser considerados emergências, uma vez que os resultados do tratamento profilático são mais eficientes quando o atendimento e a adoção das medidas pertinentes ocorrem no menor prazo possível após o acidente. Esses acidentes podem ocorrer com um trabalhador da área da saúde e condutas devem ser adotadas diante da exposição ocupacional. Entre elas, a necessidade de realizar profilaxia após exposição de risco à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Nesses casos, de acordo com o Ministério da Saúde, para maior eficácia da intervenção por PEP, o primeiro atendimento após a exposição ao HIV deve ocorrer o mais precocemente possível, dando como limite. Contou uma história toda só para saber se você sabia que eram 72 horas, tá? Contou essa história toda só para saber que o prazo máximo para início da PEP é de 72 horas. Portanto, essa primeira questãozinha aqui para a gente é Charlie. Na segunda, de acordo com o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia pós-exposição, é o nome do manual que a gente usa, existem materiais biológicos infectantes envolvidos na transmissão do HIV, assim como os tipos de exposições com risco de infecção pelo HIV, situações estas na qual a PEP está recomendada. Assinale a alternativa correta, que é a certa. São considerados tipos de materiais biológicos infectantes que podem transmitir o HIV. Sêmen sangue é, líquor é e leite materno também é. Perfeito, 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 perfeito. E é considerado tipo de exposição com risco pelo HIV, mordedura sem... Não, mordedura não. Com presença de sangue, que seria, letra A não é. Na letra B, são considerados tipos de materiais biológicos infectantes que podem transmitir o HIV. Sangue, sim. Fluidos vaginais, secreções nasais e urina? Não. Já nem termina, letra B não é. Na letra C, líquidos, sangue, certo?
Sangue tá certo. Líquidos de serosa tá certo. Leite materno tá certo. Agora fezes cagou aí no final. Só pode ser delta, vamos ver. Sangue, sêmen, leite materno e líquor. Tipo de exposição, membranas mucosas. Exemplos, risco, respingos em olhos, nariz e boca. Verdade. Nessa segunda questão, a gente tem como gabarito delta. A resposta que melhor se encaixa pra gente. Questão de número 3. Ele quer saber qual é o protocolo. Atualmente, qual é o esquema preferencial pós-exposição nos casos de exposição ao vírus da imunodeficiência humana? AZT não, AZT não. Tenofovir, lamivudina e dolutegravir com duração de 28 dias. 30 não, Amanda, pelo amor de Deus, 28 dias. Na 3, a gente fica com a resposta de letra D de delta. Só lembrando dos símbolos. Tenofovir, lamivudina e DTG é dolutegravir. Cuidado para você não marcar 30 dias, que a gente tem mania de fazer, é um mês, 30 dias. Não, a PEP é 28. Vigia, varão, vigia. Quarta e última. O PCDT para PEP foi atualizado em 2017, dentre outras, traz a seguinte recomendação para profilaxia do HIV, IST e hepatites virais. Iniciar a investigação de sífilis pelo teste não treponêmico. O teste rápido, ele é considerado um teste treponêmico. Tá errado, tá? Teste rápido é um teste treponêmico. Avaliar toda pessoa com exposição de risco ao HIV para um eventual episódio de infecção aguda pelos vírus da hepatite A e B. Olha, essa aqui tá bonita, hein? Essa tá bonita, tá cheirosa. Vamos ver se ela tá perfeita. Na letra C, orientar todas as pessoas potencialmente expostas ao HIV sobre a necessidade de repetir a testagem 45 dias após a exposição, mesmo depois de ter completado a profilaxia com ARV. Primeiro que a profilaxia a gente chama aqui de PEP, se a ARV tá ruim. E agora a testagem após 45 dias está errada, a gente testa após 30, tá? Dispensar a profilaxia antirretroviral nos casos em que o atendimento ocorrer após 48 horas. A gente até chama de profilaxia ARV, mas não é muito normal não, tá? Pode ser, mas não é muito normal não. Estou pensando que não é o padrão, mas não está errado, só não é o padrão. 48 horas não, a gente faz com 72. Então aqui tá bonita, tá cheirosa, é a letra B. B de Bravo. Minha esquadrilha na IAR, esquadrilha Bravo. Maravilhosa. Fofuchos, é isso, tá? O que a gente tinha para conversar sobre o conteúdo de PEP e os protocolos a gente viu até agora e a gente se vê no próximo bloco. Beijo!